É inacreditável. Luiz Inácio Lula da Silva teve seu julgamento em 2 anos, percorreu 3 instâncias, enquanto Jair Messias Bolsonaro, em um lapso temporal tão curto de tempo, já está com a sua sentença praticamente pronta. É disso que nós vamos falar hoje, entre outras matérias. Meu nome é Victor Mota, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e, claro, compartilhar. Vamos para a matéria. Mas antes, eu gostaria de fazer aqui um breve resumo das matérias que nós vamos ter no dia de hoje. Moraes abre prazo para alegações finais do núcleo 1 da suposta trama de golpe. Bolsonaro sobre o julgamento no STF. O que vier a acontecer, suportaremos. Temos também parceiros da direita na Europa querem investigar Gilmar Mendes, diz deputado do Chega em Portugal. Vamos ter aqui também, claro, ela não poderia faltar, né? Sem Lewandowski, Janja despacha com PF para tratar pedofilia. É isso mesmo que você está vendo. É impressionante. Este é o nosso Brasil. Mas vamos para a matéria de capa agora. Vejam bem, olha só isso aqui. Moraes abre prazo para alegações finais do núcleo 1 da suposta tentativa de golpe. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, anunciou nesta sexta-feira o encerramento da fase de instrução do núcleo 1 da suposta tentativa de golpe de Estado e deu prazo de 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República, a PGR, e as defesas dos réus apresentem as alegações finais. A decisão foi tomada após o ministro considerar que todos os depoimentos, provas, diligências, requerimentos e acariações colhidos durante esta fase já são suficientes para concluir o processo, elaborar um relatório e enviar para o julgamento que pode ocorrer ainda neste ano. Entre o réu deste núcleo, tido como crucial pela PGR, está o delator tenente-coronel Mauro Cid e o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, apontado como suposto líder da organização que, diz a Procuradoria, pretendia dar golpe de Estado após as eleições de 2022. Abre aspas. Diante de todo exposto, encerrada a instrução, com a realização de todos os requerimentos e diligências deferidos na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, intima-se as partes para a apresentação de alegações finais, sucessivamente no prazo de 15 dias, escreveu Moraes no despacho. Ainda segundo Moraes, o prazo não será interrompido durante o recesso judiciário, marcado para o período entre os dias 2 e 31 de julho. Abre aspas. Todos os requerimentos e diligências deferidos durante a instrução processual penal pelas partes foram efetivamente realizados. Em relação à Procuradoria-Geral da República, foram deferidos e realizados os requerimentos e diligências apresentados como oferecimento da denúncia. Em relação às defesas, da mesma maneira, todas as diligências e requerimentos deferidos foram realizados, completou o ministro. Além de Cid, Bolsonaro, também fazem parte do núcleo o deputado federal Alexandre Ramagem, que ocupou o cargo de diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, durante parte do governo do ex-presidente, o ex-ministro Anderson Torres, da Justiça, o ex-comandante da Marinha, Almir Ganier, e os generais Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil. Em tão pouco tempo, nós estamos verificando, tá? Lula, por exemplo, teve ali direito
há 3 instâncias, há diversos recursos. O processo praticamente demorou até ele ter o trânsito em julgado uns 2 anos, iniciou lá em 2016, finalizou em meados de 2018. Bolsonaro está na última instância, sem direito, né, a recorrer mais. E outra, ele encontra-se em um processo que tem sido célere como nunca se viu na história brasileira. Até mesmo Zanin, que reclamou bastante, foi um dos grandes críticos, né, por ser advogado do Lula, obviamente, foi crítico sobre a questão do tempo, do lapso temporal e da rapidez que a Lava Jato corria na mente deles. Neste processo, Zanin encontra-se calado, claro, né? Claro, ele inclusive está defendendo e está acusando um oponente. Como eu sempre falo, esses ministros, eles são agentes políticos vestidos de toga e por isso, obviamente, ele não vai falar absolutamente nada. Então, o que nós temos agora, de fato, tá? Temos agora uma manifestação marcada para o próximo dia 29, na Avenida Paulista. Tal manifestação que vem aí, mais uma vez, cobrar sobre a anistia e também sobre a sua inocência, a inocência de Jair Messias Bolsonaro, sobre o caso. Essa manifestação pode ser, de fato, a última que nós veremos o nosso presidente se manifestando, porque nós temos aí um julgamento, tá, que está marcado para meados de setembro. Isso que vai acontecer. Eu estou trazendo para vocês informações das quais eu tive acesso e que vocês precisam saber. Então, quando a gente fala aqui, Bolsonaro fará sua última manifestação, não é porque a gente quer, mas é porque a gente precisa alertar as pessoas do que está ocorrendo. Bolsonaro está tendo aí o seu julgamento sendo um dos mais céleres da história. Em poucos meses, a gente sabe que isso é uma perseguição política. Isso ficou evidente não somente para ele, mas para toda a população brasileira. Então, vamos ver agora o que o Bolsonaro falou sobre esta questão, que é muito importante. Vamos lá. Bolsonaro, sobre julgamento no STF, diz, né, o que vier a acontecer, suportaremos. É isso que ele falou. O ex-presidente é réu em um processo do Supremo Tribunal Federal que o acusa de uma suposta tentativa de golpe. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro participou de eventos políticos em Belo Horizonte na última quinta-feira, dia 26, durante sua visita ao diretório do PL. No estado, o ex-presidente comentou os processos judiciais que enfrenta. Abre aspas, teremos um julgamento político pela frente, disse Bolsonaro. Acredito em Deus e que vier a acontecer, nós suportaremos. Bolsonaro também citou o caso das joias, o caso dos imóveis, o caso ambiental da baleia jubarte também, né, que ele incomodou uma baleia jubarte e foi prestar depoimento na Polícia Federal. Inclusive, eu estava lá na frente da Polícia Federal neste dia, tá? Fazendo a cobertura jornalística deste momento inédito. A gente estava esperando, inclusive, a baleia entrar, né? Mas a baleia não foi até lá. Então, são tantos casos que ele foi julgado. Ele também citou o caso das vacinas, que foi arquivado. Então, são tantos casos que a gente, de fato, tem aí, tá, a percepção clara de que é uma fishing expedition, é uma pesca probatória. Eles estão buscando de todas as formas incriminá-lo a fim de tirá-lo do pleito eleitoral de 2026. Como já
né? Já se tornou inelegível. Eu espero, sinceramente, que isso seja revertido. Eu não vejo muitas saídas diante do que nós estamos agora, do cenário político que nós nos encontramos. Primeiro, porque nós estamos com um Senado completamente acovardado. E isso é algo que a gente precisa mudar em 2026 para que em 2027 a gente tenha um Senado que seja, de fato, tá, firme nas suas colocações. Essa questão, por exemplo, do Bolsonaro, que eu disse aqui, foi tema da nossa capa, né? Capa principal, inclusive, matéria principal, sobre ele fazer a última manifestação. Eu entendo que provavelmente pode ser a última manifestação, porque eles já possuem uma sentença pronta. Isso é muito claro, não só para mim, para ele também. A sentença já está pronta. Alexandre de Moraes, a fim de acelerar o processo para que não passe deste ano, revogou ali o recesso do STF, justamente para que o processo seja célere como eles querem. Então, o trânsito em julgado já está pronto, já está na mesa do Alexandre de Moraes. Isso é fato. Ou vocês têm alguma dúvida? Eu prefiro ser uma pessoa pé no chão, eu prefiro ser uma pessoa que fale a verdade, por mais que doa. E dói em mim também. Dói em mim, eu sou da direita e jamais gostaria de ver Jair Messias Bolsonaro, nosso líder da direita, preso tão injustamente por um ato que nem ele mesmo cometeu. Por exemplo, ele está sendo acusado, inclusive, de associação criminosa, de dano ao patrimônio público, sendo que ele nem se encontrava no Brasil. E são inúmeras acusações que não têm pé nem cabeça. Tem a palavra de um delator muito louco, por sinal, que cada hora fala uma coisa sem que tenha, de fato, ali sustentação para suas acusações. É impressionante como ele vai e volta e ele é perdoado. E ele parece, para mim, como se fosse ali um bichinho de estimação do Alexandre de Moraes, que não deixa ele também sair do seu controle. Por isso, há sempre um reacordo. Vamos colocar assim, né? Então, o que nos traz claramente neste momento é que essas atitudes de Alexandre de Moraes, fazendo uma leitura aqui sobre as suas ações, ele não realizar agora, tá? Realizar, na verdade, o recesso neste momento, tá? Ele vai realizar agora, eles não vão ter recesso. Então, se eles não vão ter recesso é porque eles precisam acelerar os passos. E para quê? E por quê? Aí a gente se pergunta e a gente encontra o cenário. É para que o julgamento, o trânsito em julgado, ocorra ainda no ano de 2025. Eles não querem esperar 2026. Eles querem que seja agora. Mas temos aí também que lembrar que Bolsonaro tem sido constantemente acusado pelo Alexandre de Moraes e seus advogados agora também foram acusados estão sendo até investigados, abriu um inquérito contra os advogados, coisa assim, surreal, onde eles estão sendo acusados de obstrução de justiça. A obstrução de justiça no Brasil é uma das principais causas de prisão preventiva. Nós vimos o Eduardo Kuntz sendo agora também aberto o inquérito contra ele, né, depois de ter entregue 50 páginas de conversas com Mauro Cid. Vemos agora os advogados do Bolsonaro sendo investigados. Mas não para por aí. Eduardo Kuntz foi investigado, mas seu cliente foi preso.
E o Bolsonaro corre o mesmo risco. Ele corre o risco de ser, nessa situação, tá? Nesse cenário que eu acabei aqui de demonstrar, ele corre o risco de ser preso preventivamente a qualquer momento. E nós temos que falar sobre isso e de forma muito aberta, tá? Porque a população, nós da direita, precisamos estar entendidos sobre esses fatos. Bolsonaro, pelas colocações dele, também deixou claro: o que vier a acontecer, vai acontecer. Está nas mãos de Deus. Então ele já entendeu que realmente, tá, a intenção, e eles não vão parar enquanto eles não conseguirem o que eles querem, que é colocá-lo atrás das grades. Que isso por si, tá, ao meu ver, é um crime que se comete contra um inocente, uma pessoa que, de fato, não incitou, não colaborou e não fez nada a não ser criticar. Que até criticar hoje, nós estamos agora, inclusive, com esse novo entendimento do Marco Civil, no seu artigo 19, estaremos cometendo um crime. Veja que ponto que nós nos metemos. Então, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês agora Bolsonaro, e essa manifestação, ela é importantíssima, tá? Ela é importantíssima que as pessoas, tá? Quem puder ir, compareça, tá? Ele, inclusive, aqui tem um vídeo do Bolsonaro e eu vou passá-lo agora para os senhores. Mais uma vez, eu te convido. A luta continua. Enquanto os poderosos negociam, as famílias sofrem. Tévora e patriotas condenados injustamente. Perseguições políticas. É hora de dar um basta. Chega de injustiça. Chega de perseguição. Por liberdade e justiça. Com coragem, resiliência. Justiça já. Mais uma manifestação pacífica. Liberdade, justiça. Nunca foi tão importante estarmos nas ruas clamando por justiça. Se não lutarmos agora, perderemos o nosso país. Uma justiça verdadeiramente justa é essencial para uma democracia real. Vamos nos unitar pela justiça já no próximo 29, domingo às 14 horas na Paulista. Pela direita brasileira, pelo futuro do nosso país, pelo futuro dos nossos filhos. Eu sei que estamos vivendo tempos difíceis, que é desanimador. Mas, por favor, não desista do seu país. Eu convoco os cristãos, aqueles que amam a verdade e não toleram mais injustiça. 29 de junho, estaremos todos na Paulista, A partir das 2 horas da tarde. a justiça impressa. Por justiça, Justiça já. 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 Um vídeo belíssimo, tá? Com a presença de diversas autoridades, onde eles fazem essa convocação, eles chamam você para ir até a Avenida Paulista, compareçam na Avenida Paulista, façam este ato belíssimo, como todos os outros foram feitos. A manifestação pacífica, ordeira, organizada, mas compareçam. Nós precisamos clamar pela justiça, mostrar a nossa força da direita e mostrar a nossa força não somente da direita, mas a força de quem tem consciência, de quem sabe o que é a verdade. Nós estamos vivendo realmente em tempos completamente obscuros, em tempos sombrios, principalmente no que se trata o nosso judiciário. Mas não é por isso, e não é desanimador, tá? E é desanimador, como foi falado no vídeo. É muito desanimador. Tem gente que já fala assim, olha, já entregou os panos, já falou assim, ó, não adianta, o Brasil não tem jeito. Tem jeito. Tem jeito se pessoas como você não decidirem cruzar os braços. Tem jeito se pessoas como você, que por mais que seja desanimador, erga a cabeça e vá manifestar
a favor da liberdade, a favor da justiça e a favor do Brasil, que é o mais importante. Então não deixem de ir. Esse momento é um momento ímpar, histórico. A nossa geração, tá? Eu não falo da minha geração enquanto da minha idade, eu falo a nossa geração, todos que estão aqui em tempos de vida nesse momento. Nós temos a obrigação de cumprir com os nossos deveres. Nós temos a obrigação de lutar pelo que é o certo. E se não fizermos isso, as próximas gerações estarão fadadas ao fracasso, fadadas ao autoritarismo, fadadas ao comunismo, fadadas à derrota. Nosso Brasil estará fadado à pobreza. Então você, seja a idade que for, principalmente os jovens, que eu só vejo tia do Zap, eu participo de todas as manifestações. Eu não pude ir na última e não vou poder ir nessa, infelizmente. Infelizmente eu não vou poder ir. Mas eu sempre vou em todas as manifestações. E eu sempre vejo a tia do Zap, o tio lá de 70 anos, a tia que tem 80 de cadeira de rodas, mas eu não vejo jovens lutando pelo seu país. Aí eu falo agora para a minha geração, né, dos mais novos, eu vejo uma geração se acovardando diante de tamanha impunidade, de tamanha injustiça. Vamos acordar, vamos lutar. O dever de lutar não são destes que já estão em tempo de descanso na vida. Já lutaram tanto, mas estão lá lutando. Para os covardes novos que não vão para as manifestações. É muito importante a sua presença. E vamos para a próxima matéria no dia de hoje. Vejam só. Parceiros da direita na Europa querem investigar Gilmar Mendes, diz deputado do Chega. Vamos entender. Vocês sabem que está rolando agora, vai rolar agora neste momento, o Gilmar Palousa, né? Que é um evento que ele faz já há bastante tempo. Aí vejam só comigo aqui. O deputado português Marcos Santos confirmou nesta sexta-feira, dia 27, em entrevista ao programa Café com Gazeta, que o partido de direita Chega de Portugal está investigando atividades do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, no país europeu, e afirmou que ainda que parceiros da direita na Europa, além dos portugueses, também devem somar aos esforços de investigar o ministro. No começo da semana, o líder do Chega, André Ventura, disse que o partido recebeu denúncias a respeito da suposta influência, patrimônio e rede de interesses do magistrado em solo português. As declarações vêm em um momento que Gilmar Mendes está promovendo o Fórum Jurídico de Lisboa, que ocorre na capital portuguesa na próxima semana, a partir do dia 2. O evento anual ganhou o apelido de Gilmar Palousa e contará com a presença de outros ministros do STF. Políticos brasileiros, empresários, juristas e autoridades portuguesas estarão presentes. Entre as principais declarações feitas pelo deputado Marcos Santos, integrante do Chega, partido que lidera a oposição em Portugal, está uma investigação para apurar se o ministro usa de sua influência no STF para beneficiar empresas com processos na corte. O deputado também faz críticas ao que chama de autoritarismo do STF. Abre aspas, o autoritarismo do STF tem feito uma ditadura e tem passado por cima do Senado e da Câmara dos Deputados. E isso não é normal e nem saudável para uma democracia e os países irmãos que têm uma boa relação com Portugal. E todos estão preocupados, fecha aspas. Abre aspas, não podemos interferir diretamente porque o Brasil é um país soberano, mas
podemos dar nossas indicações e demonstrar a nossa frustração do caminho que o Brasil está a tomar. Fecha aspas. Disse o deputado no programa Café com Gazeta. Gilmar Mendes, tá? Além de promover esse evento, nós sabemos que ele possui empresas fora do Brasil, principalmente em Portugal, possui imóveis na Europa. E este evento, o comunicado e a notícia que eu vos trago é que ele tem sido muito aclamado, inclusive já não se encontra mais vagas em hotéis em Lisboa, Portugal. O evento é de grande proporção, de grande magnitude, inclusive tem a presença de ministros do STF que participam todo ano, né? E empresários. E temos empresários, inclusive, por exemplo, empresários que estiveram ligados ali, o caso da Lava Jato, que custeiam passagens de ministro. Olha que maluquice. Tivemos aqueles que foram investigados por corrupção, réus confessos, que devolveram dinheiro para o Estado, mas que estão ali presentes e próximos aos ministros. Então é algo que, de fato, nos alertou e alerta Portugal e a direita portuguesa para que eles possam fazer uma investigação para saber desta tamanha influência que Gilmar Mendes possui, das empresas que ele possui em Portugal. É algo que é desproporcional ao seu salário de ministro, obviamente. É completamente desproporcional, mas que todos se calam. Afinal de contas, ele é o chefe do STF. Para quem não sabe, os bastidores correm isso, que ele é o chefe, que ele é o manda-chuva. Então, todos, ali ninguém fala absolutamente nada, principalmente, né, muitos que estão de fora também arriscam não falar, mas a gente traz aqui. Afinal de contas, somos um canal sem censura. Até então, né, depois dessa decisão sobre o artigo 19, talvez tenhamos censura. Mas estamos aqui lutando até o final, até o fim, e trazendo a notícia que é isso que eles querem, na verdade, esconder. São canais como o meu e como de outras pessoas da direita que trazem a verdade, falam a verdade, trazem matérias, dizem, tá, e comunicam o que as pessoas precisam saber. Mas isso, uma simples crítica, poderá se tornar um crime, poderá se tornar uma exclusão de conteúdo. E eu corro esse risco, entre outros comunicadores que hoje estão à mercê desta ditadura, tá? E é muito bom que eles sejam investigados, sim, em Portugal. Porque, de fato, certamente, coisas aparecerão. E aí é onde entra o Brasil. Mas ele é do STF, né? Eles são, acima deles só existe Deus. Então, é aquela coisa. Mas as provas estão aí. E se nós fizermos, mas aí, vamos lá, não desista. Se nós fizermos um Senado coeso da direita em 2026 para 2027, nós certamente conseguiremos, tá, colocar ordem na casa. Então, fica o meu recado para este caso em específico. E vamos para a próxima matéria. Olha só ela aí, gente, olha só, não podia faltar, né? Ela não podia deixar de aparecer. Eu achei até que ela estava muito escondidinha das últimas que ela andou aprontando, mas ela aparece. Olha bem, sem Lewandowski, Janja despacha com o PF para tratar pedofilia. Eu fico me perguntando, qual é o cargo da Janja? Alguém votou nela?
Quem votou na Janja? Nem mesmo a esquerda votou na Janja. Nem a direita, obviamente, claro. E nem a esquerda. E a Janja possui um gabinete paralelo que custa milhões. A Janja vem tomando atitudes e ações que não cabem a ela tomar. Esta, por exemplo, é uma delas. Isso aqui é grave. Diga-se de passagem, isso é gravíssimo. Vamos lá. Sem Lewandowski, Janja despacha com PF para tratar de... O pior é ver a PF, né, se submeter à Janja, né? Ao que ponto que nós chegamos, né? Uma instituição tão bela, mas que tem aí na mão da esquerda se mostrado realmente, tá? Aquela polícia que nós sabemos, né? A polícia de Adolf Hitler. Vamos lá. Janja recebeu Andrei Rodrigues na tarde de terça-feira, dia 24, no Planalto para ouvir sobre o combate à pedofilia e redes sociais. Veja bem que eles já estão aqui articulando mais censura. Calma aí. E não é isso. Você sabe que não, o problema não é da Janja, não é esse. A primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, reuniu-se nessa tarde da última terça-feira, dia 24, com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para tratar da proteção de crianças e adolescentes contra violência sexual. O encontro, solicitado por Andrei, tá bom, vamos lá, eu não sabia disso, tá? Ocorreu por volta das 15 horas na sala 301 do Palácio do Planalto, o mesmo pavimento onde a primeira-dama mantém seu gabinete. Ela tem gabinete, viu? E você que paga, eu que pago, sem que ela tenha, de fato, se deleita pelo povo. Olha que grave que é isso. Vamos lá. A reunião não consta na agenda oficial de Andrei Rodrigues. Claro, né? Mas foi divulgada por Janja em sua página no site do Planalto. Tem que fazer uma merda. Falou que não devia falar de repente, né? Vamos lá. Porque ela não tem incumbência, tá? Para estar aí tratando com a Polícia Federal sobre porra nenhuma. Essa é a verdade. Sobre nada. Absolutamente nada. Segundo a apuração da coluna, Andrei apresentou os resultados de um programa da Polícia Federal de combate de abuso sexual infantil, chamado Guardiões da Infância. A iniciativa busca não apenas reprimir esse tipo de crime, mas também prevenir o problema, inclusive instruindo jovens sobre o uso seguro da internet. Além de Andrei, também participou do encontro o diretor de combate a crimes cibernéticos da PF, delegado Otávio Margonari Russo, responsável pelo programa Guardiões de Infância dentro da corporação. Vejam bem, eu acho fantástico que hajam programas de proteção contra o abuso infantil. Isso é uma realidade, sim, de fato, no nosso país. Em todo o mundo. E isso é muito importante que tenha, sim, um trabalho, tá? Um trabalho sério da polícia combatendo esse tipo de crime. Eu, como pai, digo, sou totalmente a favor. Mas o que a Janja tem a ver com isso? Nada. Essa questão que eles comentaram aqui na reportagem, é até importante frisarmos essa parte aqui, ó. Olha bem o que ela fala essa reportagem. Eles possuem, inclusive, um programa que vai instruir os jovens sobre o uso seguro da internet. Aí é onde mora a pegadinha do malandro. Como eles vão instruir os jovens? Se a esquerda, lá atrás, estava patrocinando folhetos, livretos, para que os jovens pudessem saber como ter, por exemplo, um orgasmo, um melhor orgasmo. Olha só, jovens, crianças, que meninas beijando meninas e meninos com meninos e nada tinha problema.
E a esquerda financiando esse tipo de cartilha, do qual gastaram rios de dinheiro e foram retirados de cena. Bolsonaro cansou de alertar sobre essas cartilhas. E agora, sob a tutela do PT, temos Janja conversando com a PF sobre uma questão do qual ela não tem nada a ver. E, além do mais, envolve um programa de prevenção para instruir jovens como lidar na internet. Isso aqui mora de fato um perigo. Para mim, ela sempre foi uma ameaça, o PT é uma ameaça. Porque eles se provaram lá atrás o que eles fizeram. Eles estavam sexualizando as crianças. Sendo que isso, primeiro, que não deve ser feito. Segundo, que é uma conversa sobre questões sexuais que o pai e a mãe vão saber o melhor horário, o melhor tempo para abordar questões de orientação sexual. Mas não o Estado vir falar o que seu filho tem que fazer ou como ter ali o melhor orgasmo. Isso foi assim, olha, a gota d'água. Então, por si, eu não confio. Eu não confio. Se você confia, o problema é teu. Eu não confio no PT. E a Janja ter essa prerrogativa de se reunir com um delegado da Polícia Federal, diretor da Polícia Federal, para tratar de assuntos dos quais ela não tem cargo público. Ela é apenas primeira-dama. Ela não tem cargo público. Ela não foi eleita pelo povo. Ela não deveria nem ter gabinete que custam milhões pagos com meu imposto, com seu imposto. E mais uma vez, vem provar que a agenda do PT de cerceamento de liberdade na internet junto com o STF só vem tomando mais corpo. Porque ela falou em uma entrevista que ela deu recentemente, tem até aqui no meu canal, vocês podem assistir as melhores partes da entrevista dela, foi um sucesso esse vídeo. Assistam aqui no meu canal que vocês vão ver, eu separei as melhores partes, inclusive ela falando que é super inteligente. Vocês vão ver. E ela fala que o modelo específico é o modelo chinês, aquele que prende, que bate. Então vejam bem o nível de cerceamento que nós estamos caminhando. Modelo by China, modelo by Venezuela. E as coisas só tendem a caminhar por esse lado se nós não fizermos nada. Então, mais uma vez, não deixe de ir dia 29. Talvez essa de fato seja a última manifestação do nosso presidente. Isso é algo sério. Isso é uma realidade, infelizmente, triste, mas é uma realidade. Mas o povo precisa estar ciente, com o pé no chão e não emocionado. Ah, você quer que ele vá preso? Cansei de apanhar aqui no canal. Você quer que, quando eu falei disso, gente, é pé no chão. Vamos falar a verdade. Vamos entender de forma madura as coisas que estão acontecendo no nosso país. Eles não estão de brincadeira. E eu não estou aqui para brincar com ninguém. Então vamos ser pé no chão, falar a verdade e estar ciente que pode ser a última manifestação do nosso querido líder Jair Messias Bolsonaro. Tá bom? Se você gostou desse editorial, eu vou pedir para você que, se você gostou desse editorial, vou pedir para você que deixe o seu like, comente aqui embaixo, tá? Diga o que você acha sobre tudo que eu falei aqui. Deixe a sua opinião, tá? E compartilhe com seus familiares, amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo. E nós nos vemos em breve. Tchau, obrigado.